Olá, seja bem-vindo. Antes de continuar, ative as notificações. Assim, você fica sabendo sempre que houver um novo vídeo interessante aqui no canal. Agora vamos continuar. Capítulo 10. Disposições finais e transitórias. Artigo 111. Esta lei não prejudica direitos e obrigações estabelecidos por tratados vigentes no Brasil e que sejam mais benéficos ao migrante e ao visitante, em particular os tratados firmados no âmbito do Mercosul. Artigo 112. As autoridades brasileiras serão tolerantes quanto ao uso do idioma do residente fronteiriço e do imigrante quando eles se dirigirem a órgãos ou repartições públicas para reclamar ou reivindicar os direitos decorrentes desta lei. Artigo 113. As taxas e emolumentos consulares são fixados em conformidade com a tabela anexa a esta lei. Parágrafo 1º. Os valores das taxas e emolumentos consulares poderão ser ajustados pelo órgão competente da Administração Pública Federal, de forma a preservar o interesse nacional ou a assegurar a reciprocidade de tratamento. Parágrafo 2º. Não serão cobrados emolumentos consulares pela concessão de: Inciso 1º. Vistos diplomáticos, oficiais e de cortesia, e Inciso 2º. Vistos em passaportes diplomáticos, oficiais ou de serviço, ou equivalentes, mediante reciprocidade de tratamento a titulares de documento de viagem similar brasileiro. Parágrafo 3º. Não serão cobrados taxas e emolumentos consulares pela concessão de vistos ou para a obtenção de documentos para regularização migratória aos integrantes de grupos vulneráveis e indivíduos em condição de hipossuficiência econômica. Artigo 114. Regulamento poderá estabelecer competência para órgãos do Poder Executivo disciplinar em aspectos específicos desta lei. Artigo 115. O Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 232-A. Promoção de migração ilegal. Artigo 232-A. Promover por qualquer meio com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Penas: reclusão, de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se: Inciso 1º. O crime é cometido com violência. Inciso 2º. A vítima é submetida a condição desumana ou degradante. Parágrafo 3º. A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas. Artigo 117. O documento conhecido por Registro Nacional de Estrangeiro passa a ser denominado Registro Nacional Migratório. Artigo 119. O visto emitido até a data de entrada em vigor desta lei poderá ser utilizado até a data prevista de expiração de sua validade, podendo ser transformado ou ter seu prazo de estada prorrogado, nos termos de regulamento. Artigo 120. A Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia terá a finalidade de coordenar e articular ações setoriais implementadas pelo Poder Executivo Federal em regime de cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, com participação de organizações da sociedade civil, organismos internacionais e entidades privadas, conforme regulamento. Parágrafo 1º. Ato normativo do Poder Executivo Federal poderá definir os objetivos, a organização e a estratégia de coordenação da Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia. Parágrafo 2º. Ato normativo do Poder Executivo Federal poderá estabelecer planos nacionais e outros instrumentos para a efetivação dos objetivos desta lei e a coordenação entre órgãos e colegiados setoriais. Parágrafo 3º. Com vistas à formulação de políticas públicas, deverá ser produzida informação quantitativa e qualitativa, de forma sistemática, sobre os migrantes, com a criação de banco de dados. Artigo 121. Na aplicação desta lei,
devem ser observadas as disposições da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, nas situações que envolvam refugiados e solicitantes de refúgio. Artigo 122. A aplicação desta lei não impede o tratamento mais favorável assegurado por tratado em que a República Federativa do Brasil seja parte. Artigo 123. Ninguém será privado de sua liberdade por razões migratórias, exceto nos casos previstos nesta lei. Muito bem, você concluiu o estudo do texto. Se gostou do vídeo, deixe um like. Com isso, mais pessoas poderão conhecer nosso trabalho. Vamos ficando por aqui. Obrigada. Nos vemos em breve.